Conexão Gastronomia. O programa Conexão recebe hoje Rosane França mais uma vez aqui no estúdio. E a gente vai conversar com ela sobre alimentação infantil, que inclusive é uma especialidade da Rosane, e ela vai explicar pra gente o que mudou na alimentação infantil do início, lá atrás, quando a gente era pequeno, para agora. Na verdade, os conceitos mudaram, inclusive, do que seria a melhor alimentação, do próprio leite, da substituição do leite, não é isso, Rosane? Exato, né? Antigamente o foco da desnutrição infantil, da nutrição infantil, era exatamente focado em desnutrição. Hoje o foco é a obesidade, né? Então evitando a obesidade nas crianças. E isso mudou muito. Se você olhar as orientações do Ministério da Saúde de 2002, o foco era todo no desnutrido. Já as orientações de 2009 e 2010 é no obeso. Então, antigamente, quando se passava um determinado tipo de leite, como, por exemplo, uma mamadeira no leite de vaca, que não é o ideal, mas que é o mundo real ainda, então era interessante que se engrossasse esse leite. Com essas farinhas. Com essas farinhas. Hoje em dia isso morreu por terra. Tá? Então é orientado a dar o leite puro, no máximo batido com uma fruta ou com um cereal, mais em pequena quantidade. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que em 2002 se pensava na desnutrição da criança. Em 2012 já muda o conceito para se falar da obesidade infantil. Mas eu pergunto, em 2002 eles não tinham atentado para esse problema ou esse problema ainda não existia e passou a existir nesses últimos 10 anos? Eu acho que nesses últimos 10 anos, com toda uma atenção que vem sendo dada à criança em saúde pública, terminou esse problema da desnutrição. Terminou não, diminuiu, né? Que a desnutrição ainda é muito presente no interior, no Nordeste, né? Mas esse foco principal, pelo menos dos grandes centros, ele morreu por terra. Hoje em dia a preocupação maior é a obesidade. Eu lembro assim, há muitos anos se pensava, se imaginava que o modelo de criança bem nutrida, saudável, era aquela criança que tinha aquela bochechinha rosadinha, coradinha, que comia, tinha aquela alimentação regrada. Enfim, se pensou durante muito tempo que esse era o ideal da alimentação, o retrato da criança bem nutrida. Mudou em que sentido e qual era o erro que se cometia ali? É na infância que a gente adquire nossas células adiposas, a maioria delas. Então, hoje em dia, os estudos já mostraram que a gente tem que evitar a criação dessas células adiposas. Então, essa criança gordinha é uma criança menos ágil, é uma criança que requer mais energia, consumir mais coisas para suprir suas energias, e ela não tem essa regulação entre o que ela precisa e o que ela ingere. A gente vê isso até quando antigamente se forçava uma criança a comer, né? Às vezes a gente presenciou na nossa infância criança que apanhava porque não comia. Hoje em dia não. Hoje em dia o aleitamento materno é muito mais incentivado. E a criança que é aleitada, ela tem esse sistema de regulação da sua saciedade desenvolvido. Então, mudou isso. A gente soube recentemente até de um conflito que existe numa família em que os avós, as tias e tal, que vem de uma outra geração, entram em choque com a mãe de uma criança que veio agora, desse seio familiar, e que vai fazer, a mãe sustenta que só vai começar a alterar a alimentação, ou seja, tirar do aleitamento materno a partir do 6º mês. E isso é um conflito entre a família, porque a avó não admite, as tias não admitem, porque não foi assim que seus filhos foram criados. Quem é que está com a razão? O que pode se pensar nisso, adaptar essa situação, por exemplo? Graças a Deus é a mãe. A mãe é um ser coerente e ela está antenada com tudo que está acontecendo no mundo. Esse negócio do aleitamento materno exclusivo aos 6 meses é uma orientação da Organização Mundial de Saúde. A criança não precisa nem água, nem chazinho, nem nada. Isso as avós têm muita dificuldade de aceitar, entendeu? Porque elas acham que leite materno é água, aquela aguinha não vai sustentar. Mas o que acontece? O leite materno, as suas partículas são nano, quer dizer, são muito, muito, muito pequenas.
E a absorção e o aproveitamento desse leite é total. Entendeu? Então, apesar de parecer que é aquela aguinha que não vai sustentar, nossa, aquilo ali é tudo de bom para a criança. Ele tem tudo que a criança precisa. E é muito interessante falar porque o leite da mulher ele vai se adaptando conforme a idade da criança, as necessidades da criança. Então, uma criança que nasceu prematura, esse leite dessa mulher tem uma composição diferente de uma criança que nasceu de tempo normal. Ou seja, ele traz é um leite mais rico. Então, essa criança que nasceu prematura, essa mãe produz um leite com maior teor de calorias do que uma criança que nasceu a tempo normal. Porque a natureza entende que essa criança precisa de um aporte nutreico e proteico maior do que uma criança normal. Então, se você nesse momento você entra com uma coisa de fora, artificial, algum tipo de alimentação, você estaria quebrando essa regra, quebrando essa harmonia? Quebrando essa harmonia. Você está quebrando essa harmonia. E até quando você entra com leite maternizado, que seriam as fórmulas infantis, ou com outro tipo de leite, não é tão harmônico, porque por mais que se adapte o leite, ele não tem a mesma composição. As partículas são maiores, a absorção é diferente. E quando você entra com leite que não é o materno, você tem que fazer aí sim a introdução de água. Agora, Rosane, você viaja o Brasil todo com essa régua mostrando exatamente essas questões. O que você pode mostrar aqui para orientar melhor nossos internautas, nossos ouvintes? Essa régua aqui é patente minha e tudo, graças a Deus eu viajo o Brasil todo, e ela orienta, ela é muito usada por profissionais de nutrição, por enfermeiras de sala de puericultura e pediatria, que são as pessoas que têm ligação direta com a criança, né? Então aqui ela tem os 10 passos da alimentação infantil, aqui ela tem uma legenda grande que seria o que a criança pode consumir, quais os alimentos e verduras, e vai fazer a orientação, e aqui uma legenda, né? E vai fazer uma orientação variando com o tipo de leite que a criança consome, está consumindo ou vai fazer a transição. Então aqui, aleitamento materno, leite materno, leite de vaca integral ou fluido, que não é o ideal, mas é uma realidade do povo do nosso Brasil. E nós temos mais 2 opções, que é a fórmula infantil e o leite integral em pó. Tudo isso varia conforme a idade da criança. Então, uma criança que está em aleitamento materno... Isso para criança classe média, criança pobre, não faz diferente. Então, uma criança que está em aleitamento materno, só vai entrar a alimentação dela no 6º mês. Então ela vai ter uma papa de fruta, que pode ser qualquer fruta dessas, e vai ter a refeição, e vai começar com uma pequena quantidade. Não vai começar com uma grande quantidade, porque ela está começando a comer agora. Quer dizer, então aquela preocupação que os pais têm, essa criança está chorando muito, essa criança não está se desenvolvendo, está na hora de entrar com uma comida sólida porque ela precisa crescer. Esquece isso. Só vai entrar com a comida que não seja o leite materno, vai mudar o leite, se essa criança não estiver crescendo. Qual é o maior fator que você vê de uma desnutrição infantil? É o primeiro dado. Ela não está crescendo. A criança parou de crescer, diminuiu o crescimento, que a gente chama o canal de crescimento dela, estabilizou ou diminuiu, aí sim, você tem que mudar o leite que essa criança está consumindo e entrar com alimentação complementar. Porque aí já não está sendo mais suficiente. Fora isso, aleitamento materno até o 6º mês. Que vai alertar é a própria criança. É a própria criança. Não é a avó, não é os filhos. Não. Aí vai evoluindo a dieta da criança, né? Com 6 meses e 15 dias já entra a 2ª papa de fruta, no 7º mês entra o jantar e já aumenta as quantidades. E por aí vai. A criança mudou, não pode tomar leite materno, a mãe infelizmente não pôde dar, teve um problema, teve algum problema de saúde que impossibilitou de tomar leite. Então, tem outra opção. Ela vai consumir fórmula infantil, então nós temos aqui a fórmula infantil, a capacidade gástrica da criança até os 4 meses.
Tá? E depois a introdução da alimentação complementar. A criança que recebe uma fórmula infantil, que são aqueles leites maternizados que estão no comércio aí, elas começam a alimentação complementar mais cedo. Tá? Isso não é Rosane que está falando, não, é o Ministério da Saúde. Tá? Então essas orientações que estão aqui são todas do Ministério da Saúde. Então ela começa a alimentação mais cedo, vai começar aos 4 meses, diferente de uma criança com leite materno. Mas não quer dizer que essa criança vai ser mais saudável que a outra, não. Provavelmente a outra vai ser muito mais saudável ao longo do tempo. Ela só despertou uma necessidade antecipada. Isso tem a ver com tudo, com a fisiologia dela, fisiologia, genética, né? enfim. Porque vai ter um amadurecimento renal mais cedo do que uma criança em aleitamento materno. Outra coisa muito interessante da gente falar é uma criança que não está em aleitamento materno, ela tem um paladar monótono, porque não muda a composição do leite. Já uma criança que está em aleitamento materno, esse paladar, esse leite, esse sabor desse leite, ele varia conforme a alimentação da mãe. Entendeu? Então, quando entra a alimentação complementar, aqueles sabores já não são tão estranhos para essa criança. Perfeito. A natureza é sábia, é perfeita. Entendeu? E é muito engraçado, porque assim, mães que consomem muito verde, a coloração do leite é meio esverdeada. Entendeu? Então, tudo isso passa para o leite. Todas as coisas boas passam para o leite. O leite é uma fonte para o sistema imunológico maravilhosa, entendeu? Imunoglobulinas, que são, anticorpos para a criança maravilhosas, protege a criança. Agora, Rosane, e as pessoas que estão curiosas para saber como conhecer os 10 passos da alimentação infantil, da alimentação saudável, como é que elas devem proceder? Esses 10 passos são do Ministério da Saúde. Certo. Tem as publicações do Ministério da Saúde, que ele orienta como não dar nada, não substituir refeição láctea por comida, né? Porque tem muita gente que acha que o filho não gosta de comer, porque ele fica botando a linguinha para fora, mas não é isso, é imaturidade ainda da língua. Porque a criança só adquire maturidade da língua lá pelos 6 meses de idade. Então, às vezes, criança que começa a comer antes, começa a botar a linguinha para fora, não está botando a linguinha para fora, não está repudiando, ela não sabe ainda engolir. Então, tudo é um aprendizado, né? Agora, esses 10 passos são do Ministério da Saúde, que ele orienta geral. Orienta a não forçar a criança a comer, orienta que deve ter horário, orienta não substituir a refeição. Então, é uma geral, um padrão, entendeu? E a régua da alimentação? A régua, estamos aqui. Tem o site www.reguaorientare.com.br www.reguaorientare.com.br. Perfeito, é o seu site. É o meu site. As pessoas vão ter as informações. Pode, qualquer coisa, entra em contato comigo. Fora isso, ela também tem orientação que, se for consumir leite de vaca em pó ou fluido, como diluir esse leite, no caso, se for leite de vaca, ou se for... Então, ela coloca aqui, ela tem como diluir esse leite, porque esse leite, como até os 4 meses, deve ser diluído. Ele não pode ser dado da forma integral. Mas quando você dilui o leite, esse valor dessa alimentação cai. Então, você tem que complementar. Então, hoje em dia, você usa óleo vegetal para complementar. Se for uma classe A, você pode usar um óleo de macadâmia, um óleo de coco, um azeite extra virgem. Se for uma classe que não tem tanto poder aquisitivo, o óleo de soja resolve perfeitamente. Então, como a gente usa menos leite e é diluído com água, que deve ser de boa qualidade, filtrada ou fervida, a gente tem que adicionar um pouquinho de óleo para aumentar o valor calórico dessa preparação. Maravilha. Bacana. Então é isso, a gente conversou com Rosane França mais uma vez, agora aqui no estúdio, trazendo a régua que ela leva ao Brasil inteiro com orientações para alimentar melhor as crianças. Obrigado, Rosane, para você. É um prazer. E mais uma vez o seu site. www.reguaorientare.com.br. Muito obrigado, valeu.